O vídeo. Eu gravei 6 jogos em 4 cenários diferentes, com 3 drivers diferentes. E assim que eu estava acabando de capturar as imagens e a editar o vídeo, não estou zoando, saiu o driver 22.10.1. Os drivers que eu testei foram os 22.5.1, 22.8.2 e 22.9.2. E também fiz algumas correções nesse vídeo. As afirmações que eu fiz no vídeo anterior e neste vídeo e nos próximos vídeos só serão válidas para a minha configuração. Por algum motivo isso aqui aconteceu, eu não pedi para ninguém se inscrever, saiam agora. Hell no! Bom, você não saiu. Então, se você não saiu, acho que você quer ver mais conteúdo. Então, bora começar o vídeo. Correções do vídeo anterior. Eu li os comentários de vocês e notei muitas dúvidas e até algumas correções em relação ao meu vídeo. Eu precisava lançar o vídeo antes de perder a janela de lançamento sobre o assunto. E é claro, na correria faltou informações e por eu estar focado somente no meu sistema, acabei informando algumas coisas que deixaram muitos com dúvida. Peço perdão por isso. Espero que esse vídeo esclareça tudo o que faltou. Vamos lá. Qualquer um que tenha AMD, desde a placa da série RX 500, RX 5000 e RX 6000, podem baixar os drivers que têm melhoria em OpenGL. Quanto ao ganho, eu não posso confirmar se será equivalente aos ganhos da RX 6000. Sim, você irá realmente ter um desempenho melhor com o Resizable Bar, ou também conhecido como Smart Memory Access, encurtado fica SAM, principalmente em PCI Express 4.0, cortesia do canal O PCzão. Link na descrição. Veja o vídeo dele e você irá ver que o ganho é relativo ao jogo e não é definitivo. Em alguns jogos, apesar do ganho extra de FPS, podem ficar mais instáveis. Isso pode ser corrigido com um limitador de FPS, como o Riva Tuner. O ideal seria rodar o jogo sem esse recurso. E também você pode encontrar algo equivalente a um SAM em plataformas Intel. Não é algo exclusivo das placas-mães AMD. Sim, esse recurso você pode ganhar ao atualizar a BIOS da sua placa-mãe. Então procure e veja se a sua placa-mãe possui suporte a essa tecnologia. Não vou ensinar como instalar a BIOS, pois tem muitos modelos de placa-mãe e você com certeza irá encontrar conteúdo na internet para a sua. Galera, eu já havia terminado de editar esse vídeo que vocês estão assistindo nesse exato momento, porém fiz mais uma descoberta. Depois de eu ter gravado as 12 capturas de tela, eu descobri que a minha antiga configuração que eu utilizava com a R9 290X no OBS foi a causadora do problema do FPS no driver 22.8.2 no Vintage History. Em uma configuração limpa, veja, está rodando a 200 FPS com um Ray Tracing no mínimo. Damn! Unbelievable! Amazing! O FPS naquele cenário que eu diria cair, mal cai agora. Fico muito feliz com isso e ao mesmo tempo chateado, pois terei que gravar tudo de novo. Not this crap again. Enfim, caso vocês troquem a placa de vídeo, vocês terão que configurar um novo perfil com novas cenas no OBS. Estarei utilizando dessa vez uma cena limpa para os testes. Está aí o motivo pelo qual esse vídeo demorou tanto para sair. Enfim, bora ver como instalo os drivers. Como instalar e desinstalar drivers. Galera, eu falei de drivers, mas simplesmente esqueci de falar como diabos faz para instalar e desinstalar corretamente eles. Aqui eu vou ensinar como remover drivers da AMD, pois, se você irá fazer testes com os drivers da AMD, faz mais sentido você utilizar o AMD Cleanup Utility, por ser dedicado justamente a isso. Caso você esteja fazendo pela primeira vez e possua um driver NVIDIA, recomendo utilizar o DDU do Guru 3D. O processo deve ser bem semelhante a esse. Link de ambos na descrição. Galera, vocês vão escrever assim no Google: AMD, o nome da sua placa de vídeo, no caso é a 6600M, drivers, tá? Pode escrever driver também. Geralmente você vai encontrar este link aqui, tá? É um link que vai direto pro driver da sua placa de vídeo. E também esse daqui, Previous Drivers. Pode escrever Driver List também, que ajuda, tá? Você vai pegar esse aqui também. Vamos voltar só pro driver. Eu vou abrir este e este link, tá? Aqui o meu Windows é 10, tá? E aqui, como vocês podem ver,
só tem a opção do 22.10.1, tá? E 22.5.1. Repare que está escrito HQL nele. O que isso significa? Significa que ele é um driver estável. Este aqui está escrito opcional, significa que ele ainda é instável. Aqui você pode ver as atualizações que esse driver traz, tá? Mesma coisa para esse aqui também. Existe esse driver aqui também, eu não fiz os testes dele ainda, tá? Para edição de vídeo, animação, não envolve muitos jogos, tá? Eu não sei como é que é o desempenho dele em jogos. Como nesse PC eu jogo e edito, eu prefiro utilizar esse driver aqui mesmo, tá? No outro link, tá? Que era o Previous Drivers, tá? Então você abrir ele e você vir aqui, você vai ver que vai ter outros drivers além daqueles que a gente tinha visto aqui. Aqui só vai ter essas duas opções. Aqui você vai encontrar os drivers experimentais, né? Que tem o opcional aqui, que é o que eu testei nesse vídeo, tá? Tem a versão anterior dele. Tem todas as listas de todos os drivers que foram lançados, né? É isso que eu tô querendo dizer. Tem o 22.8.2 que eu também testei. Tem a versão anterior dele. Tem o 22.7.1 que foi o que trouxe os benefícios em OpenGL, tá? E tem esse driver aqui também que ele é estável também. Repare que tem uma diferença, tá? Esse daqui é o 22.5.1 e tem o 22.5.2, tá? Esse daqui também é estável, igual a esse. Não sei a diferença desse pro 22.5.1, tá? Deve se comportar de um jeito muito parecido, tá? E outras versões também, né? Anteriores, mais antigas. Bom, simplesmente você escolhe o driver que você quer e você clica aqui em download. Eu não vou baixar porque eu já tenho um monte de driver baixado, tá? E geralmente vai para sua pasta de downloads, ok? Quando você clica aqui, vai aparecer essa janela, tá? E você vai reiniciar o PC automaticamente, tá? Você não precisa reiniciar, ele vai reiniciar sozinho quando você clicar em sim, tá? E vai entrar no modo seguro. Vai ficar tudo preto, tá? Não vai aparecer nenhum programa e vai abrir somente ele. E ele já vai automaticamente fazer a limpeza para você. Este processo removerá drivers e aplicativos da AMD, como os drivers da placa de vídeo, drivers de áudio e tudo que for relacionado à AMD. Após clicar em sim, o computador será reiniciado em modo seguro. E a primeira coisa que você vai ver será essa janela. Você deve clicar em OK. Daí, irá aparecer do utilitário de limpeza e vai começar a remover os drivers. Depois, é só você clicar em concluir que o PC será reiniciado novamente. Depois que o computador for reiniciado, escolha o driver que você baixou e instale normalmente. Quando vocês comprarem alguma placa de vídeo usada, é bem raro, mas talvez o vendedor esteja com más intenções. Restaure para a versão de fábrica para evitar qualquer programa malicioso na primeira vez que você instalar no seu computador. Não se preocupe muito com isso, pois é extremamente raro de acontecer. E aqui está, tudo instalado, tudo certo. Não recomendo ficarem atualizando o driver pelo AMD Adrenalin antes de ver o que foi lançado. Ele geralmente atualiza para um driver opcional. Geralmente esses drivers ainda estão em fase de correção de problemas. Fique sempre com o driver recomendado se possível. Depois de fazer isso, reinicie o PC. Galera, muito importante agora. Eu não tive problemas com isso, mas algumas pessoas relataram terem problemas com crash em jogos e aplicações. Talvez isso aqui resolva. Aperte o botão do Windows no teclado ou clique no botão do Windows na barra de tarefas. Escreva gerenciador de dispositivos. What is this shit? Procure em dispositivos do sistema e desinstale o Crash Defender. Importante dizer que ele irá reinstalar todas as vezes que você instalar um driver novo. Ele supostamente deveria te proteger de crashes, mas faz o oposto. Vai entender essas coisas. Galera, eu pretendia lançar esse vídeo com os benchmarks, mas por causa das correções e do tutorial ensinando como instalar os drivers, acabou não sobrando tempo nesse vídeo. Eu não gosto de fazer vídeos muito grandes, então os benchmarks ficarão para o próximo, tudo bem?
De qualquer maneira, muito obrigado para quem comentou que assistiu todo o vídeo anterior e também por quem assistiu esse vídeo até aqui. Novamente, se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, faça um comentário com a frase "Eu quero ver os benchmarks". Estou muito agradecido pelos novos inscritos do canal. Valeu mesmo! Roller coaster! Aqui estão os vídeos recomendados. O primeiro vídeo sobre a RX 6600M. Ali antes era vídeos enfadonhos. Agora são vídeos de dar sono. É isso. Valeu. Falou!